E a gente pôde, de alguma forma, celebrar a Clarice no palco, independente da diferença cronológica. É uma Clarice que vive na potência literária e uma Clarice que é retomada numa dramatização teatral. Tudo isso eu venho a chamar de agenciamento coletivo, denunciação, fazendo homenagem a Deleuze. Eu venho a chamar de agenciamento de corpos, agenciamento de afetos. Eu venho a chamar de multiplicidade e Betinha também falando comigo, né, e sugeriu que nós pudéssemos chamar isso também de devir. Eu posso falar uma coisa? Nós comentávamos antes da peça começar e ela disse para mim, você vai falar, né? Ela disse para mim que você está cada dia que passa mais parecida com a Clarice. Não foi isso? Eu quero falar uma coisa. Eu vi o espetáculo primeiro que você fez. Foi o Luiz Arthur que dirigiu, não foi? Foi. E eu me lembro, e assim, eu já sabia que esse espetáculo estava rolando aqui, mas eu sempre fiquei, pô, de novo a Clarice, até achei que era o mesmo, entendeu? Então, quem a gente é apressado. E assim, o que eu me lembro do espetáculo primeiro é a Clarice. Sabe, você é Clarice. E agora, você já não precisa, sei lá, da Clarice, visualmente falando, porque a Clarice já está em você. Pelo menos foi o que eu senti. É por aí, é isso aí. Primeiro tinha personagem, eu fazia a Clarice. Isso, agora é um devir. Foi além. Foi além de uma representação. Não é isso? É uma coisa empática, né? Estar sentindo com, e ao invés de ser uma mera imitação, é um devir, porque o que aflora no encontro vai além da intenção das duas. E ir além da intenção das duas, para mim, é um elogio, viu? Porque é a intenção dela quando escreveu, a intenção sua quando interpreta, e o encontro como um acontecimento que transborda as duas e que faz crescer o mundo. Mundo este que nós compartilhamos essa noite. Parabéns, viu? Muito obrigado. Que elogio que esse cara muito fez obrigado pra você. Eu posso À vontade, falar, todo mundo. Ela falou uma coisa que eu achei assim, ela deu um nome que eu achei espetacular. Muita gente tem conversado, né? Agora não estou me lembrando bem, você falou do todo ou do bobo. Bobo. Né? Quando ela fala do bobo, que é o que tem a potência, né? O esperto tão preocupado. E eu acho que você, isso que o Alterice está falando tanto agora, você pode ser boba. Você pode deixar fluir esse encontro entre você e a Clarice, pode ser uma coisa tão múltipla, tão... É a potência do bobo, né? É a potência do bobo. Você fez um neologismo espetacular, adorei. Posso falar? Essa peça continua. Durante essa peça, não vi a peça. Eu assisti a sua peça há 20 e poucos anos atrás, 18 anos atrás, Mistérios da Clarice. Eu estava me formando em letras, você é uma jovem atriz, e eu sou autor hoje, sou quem sou por Clarice, assim como acredito que também tem influenciado na sua vida artística. E hoje eu vim, não poderia deixar de vir, te conheço da rede social, mas a gente nunca... Sei quem você é, você não sabe quem eu sou, mas a gente nunca teve a chance de conversar pessoalmente. E você me desconstruiu, porque eu vim esperando que Mistérios tem Clarice. Eu queria rever, e achava que ia rever aquilo, e você me desconstruiu. E novamente foi um encontro com você, com Clarice, então eu queria te agradecer. Obrigado. Que lindo, obrigada. Legal, né? Gostei dessa palavra. De que você se desconstruiu. Acho que tem a ver com essa proposta aqui, porque é como eu estou aqui, né? Não estou construída. E você sempre desconstrói, né? Santa Teresa, né? Que você Teresa fez. Dávila. Teresa Dávila.
foi também. Né? Que bom, você assistiu também? Assisti. E por coincidência, a nossa vida está sempre assim, né? Saiu uma matéria depois, e eu estava estudando sobre a vida dos santos, aí saiu uma matéria no Globo, que você até me deu um fora maravilhoso, que eu falei, ela tinha orgasmos com Jesus, aí ela não tinha orgasmo, ela tinha êxtase, era diferente, né? Então, assim, sempre foi um prazer caminhar junto com você, mesmo sem nos conhecermos. Obrigada. Alguém mais quer falar? Quer trocar? Já vamos aproveitar o Alterinos aqui hoje. É bom aproveitar você, né? É isso aí. Como foi a concepção do espetáculo? Você podia esclarecer algumas coisas para a gente? Assim, você faz um apanhado histórico ou foi mais uma coisa emotiva mesmo? Emotiva. Não tem uma cronologia, não há necessidade disso. Eu fiquei 1 ano para fazer esse texto, eu fiquei trabalhando durante 1 ano. E, inicialmente, o que me guiou era o que eu não queria. Eu não queria fazer uma peça falando sobre os fatos da vida da Clarice, a biografia dela, não tinha essa vontade de ir por aí. Eu queria fugir também das angústias mais pungentes da Clarice, né, dos textos em que ela fala sobre o ato de escrever, sobre a própria literatura. Tem muitos textos ela falando sobre a literatura, sobre a dor da criação, da escrita. Também, inicialmente eu fui limpando o que eu não queria, foi mais fácil. E eu não sabia que eu ia falar sobre o desencaixe. Eu entendi que eu estava falando sobre isso, sobre o meu desencaixe, e sobre aonde eu me ligava com a Clarice durante o processo. Quase no final dele eu entendi. E eu comecei, eu acho que sem dar o nome desencaixe, os personagens e a própria Clarice, nas situações em que ela estava, de alguma maneira ela conseguia rir do desencaixe. Eu ainda não tinha dado esse nome, eu encontrei esse nome depois. Mas era isso que me atraía nela, uma capacidade de rir nas situações em que ela não se sentia confortável dentro dela, dessa situação. E aí eu fui me atraindo por essas histórias. Mas não foi tão racional. Eu acho que eu fui me identificando, é onde eu me identifico muito com a Clarice. Engraçado porque a gente vai mudando, a gente vai lendo Clarice e vai tendo encontros novos. No começo, lá em Mistérios Sem Clarice, eu me identificava muito com a Clarice angustiada, com a Clarice que sofria, que falava do sofrimento. Era nesse lugar que eu me encontrava com ela. E hoje eu percebo que a minha afinidade, claro que está ali, eu acho isso, enfim, uma vez, né, tendo esse encontro, ele nunca mais sai de dentro de mim, então ele existe. Mas eu percebo que agora eu tive um novo encontro com ela nesse outro lugar, nesse lugar do humor, nesse lugar que tem um diálogo interno, sempre um distanciamento de alguém que está vivendo uma situação, mas tem uma coisa, ela tem um olhar de fora sempre, na própria situação vivida. Ela nunca está inteiramente cega dentro da situação. Ela tem um pé dentro e um pé fora. Essa Clarice, o meu encontro com a Clarice agora está nessa região. Então, eu acho que também é essa região que aparece aqui na peça. Né? E, ao mesmo tempo, uma afirmação de vida, no que a vida tem de melhor e pior. Né, numa aceitação interna de se olhar dentro da vida nas situações que são muitas vezes desagradáveis, como a do garoto. Né, eu acho muito interessante essa Clarice que consegue olhar para um menino de rua, perceber que aquilo incomoda tanto. Quer dizer, ela faz o jogo da sociedade, ela paga o doce, mas ela não está distraída do que aquilo provoca nela. Ela não se distrai, ela não se anestesia com aquilo. Então, ela faz o jogo que a gente faz, social, da convivência, ao mesmo tempo está consciente de toda aquela contradição que está acontecendo dentro dela e consegue colocar em palavras isso. Né? Coisa que muitas vezes, às vezes, a gente não consegue colocar em palavras. Então, a Clarice, ela mostra caminhos, ela guia a gente dentro de sentimentos, de sensações contraditórios, nebulosos, difíceis, que tem tempos diferentes, porque é um tempo interno e um tempo externo.
É um tempo da ação e um tempo da sensação que está convivendo ao mesmo tempo. E ela consegue descrever isso com uma simplicidade e uma clareza e uma economia de palavras, quer dizer, ela põe as palavras essenciais, certas, e de repente fica tudo nu, né? Fica tudo tão claro e a gente se enxerga e fica com vergonha de se enxergar, porque é duro olhar para isso. É duro olhar esse espelho tão límpido na nossa face. E isso traz uma maturidade, isso traz um autoconhecimento numa região que é tão refinada, né? Ela ajuda a gente a se refinar na vida. Então é essa Clarice que eu me encontrei agora, né? Foi esse encontro que eu tive com ela. E ao longo desse processo eu fui também, talvez, ela foi me ajudando até a conseguir olhar com uma certa leveza e simplicidade para o meu desencaixe. Que lá atrás, no início, eu sofria tanto com esse desencaixe. Por isso que eu me identificava tanto com os textos mais sofridos da Clarice, porque era um sofrimento para mim. E não quer dizer que tenha deixado de ser, mas o que eu consegui administrar isso. E de alguma maneira também nesse trabalho aqui, quer dizer, tentei fazer isso em outros, mas eu acho que nesse é onde eu sinto mais maturidade para estar realizando isso. Eu estou conseguindo falar sobre isso no palco. E falar de um jeito sem trazer um peso para a plateia. E sim, trazendo a plateia comigo para uma reflexão amorosa sobre a vida. No sentido de não estar levando isso para ficar todo mundo na lama aqui, para a gente sair deprimido, arrasado. Enfim, eu acho que durante um tempo eu fazia uns trabalhos que eu precisava estar junto com a plateia na lama. E agora me deu vontade de estar junto com a plateia num outro lugar, dentro desse desencaixe, desse desconforto, dessa risada sobre isso, dessa leveza sobre isso, e até no sentido de achar interessante ser assim. Chegou até o ponto de falar que bom que eu sou uma desencaixada, que delícia ser assim. E eu estou completa e afirmada dentro disso. Como a Clarice também, eu acho que chegou nisso. Porque uma hora que quando ela, por exemplo, na peça, ela tenta ser uma pessoa sociável e traz a amiga, uma pessoa que ela conheceu no dentista para dentro de casa. E ali ela percebe que ela não tem o que falar, ela não quer falar, e ela se respeita, ela fica em silêncio o tempo que for necessário, até que a mulher vai embora, e depois a mulher vai ligar e ela assume para ela mesma que ela tem que aprofundar os defeitos dela. É uma aceitação disso, desse desencaixe. Pra quê? Por que eu tenho que ser tão sociável se eu não sou? Por que eu tenho que ser tão simpática com todo mundo? Se eu, talvez, enfim, é bom ser simpático, mas o que eu quero dizer também é bom se respeitar um pouco, né? Enfim, são muitas coisas. Acho que eu falei um pouco sobre o processo para vocês, né? Falou bonito, porque o texto é isso mesmo. Desde o momento em que você está insinuando a solidão da Clarice, ela vai enxergando a solidão em cada um. E como as pessoas são pouco habituadas à sua singularidade solitária, porque que elas ficam invadidas de um coletivo obrigatório. É bem interessante isso. Exatamente. Tem que estar amando todo mundo, tem que estar com todo mundo e fica com o outro dançando tango na nossa cabeça. É um pouco por aí. E a Clarice vai mergulhando nisso de uma maneira trágica, porque não se trata de negar isso, é partir com isso. Ela não deixa o mundo coloridinho para falar, esse é legal. Isso é muito bacana. É uma lição de vida pela via da afirmação. E não é só a afirmação dos momentos felizes, é a afirmação da vida na sua inteireza. Isso você mostrou aqui. E mostra no final, com a imagem da esperança, como tudo isso pode ser afirmado e ressignificado. Sim. Não é isso? O teu roteiro vai saindo da angústia e vai entrando numa afirmação. E Spinoza está no meio exatamente como um intercessor, funcionando um pouco por aí. Embora a Clarice seja trágica, né? Porque ela lida com tudo. Não existe ideal de pureza, muito pelo contrário, é sopro de vida mesmo. Não existe um ideal de pureza, é mergulho na vida. Mergulho na vida com um gesto literário extremamente genial, que é um mergulho sem cair necessariamente num pessimismo. Ali ela retira a potência da literatura e o brilho que vai dar ao leitor
uma alegria de ler. E me parece que você trouxe isso para o palco. Completando um pouco a fala, a mim me parece que, agora você esclareceu mais ainda para a gente, a escolha foi afetiva. Não foi uma escolha intelectual. Aliás, a preocupação inicial foi se livrar disso, dos clichês intelectuais. Não é isso? E todo o roteiro que você, ao longo de uma hora, apresentou para a gente, foi um roteiro fundamentalmente afetivo. Foram encontros fortes, intensos, afetivos de vida. É uma vida que recebeu de uma maneira magnífica um tratamento literário, uma vida que pôde contar histórias. Eu acho que você citou isso aqui para nós. O que as pessoas precisam é contar histórias, as suas próprias histórias. Muito obrigado, viu? Valeu. Valeu, foi uma noite muito bacana. Eu assisti a Rita também há 18 anos atrás, né? E me chamou muita atenção o processo também. Enfim, eu também sou uma devota de Clarice Lispector, uma apaixonada. Eu acho que Clarice é uma espécie de religião, né? Porque você se religa, eu acho, né? Para mim, né? Eu acho que cada um tem os seus, sei lá, as suas devoções, mas no meu caso é Clarice também. E achei muito bonito, assim, a coragem, a paixão, né? Esse movimento da arte apaixonada. O fato de você ter pego o seu seguro do carro e investido num espetáculo, né? Eu acho que é um ato, assim, de coragem super louvável e bonito de ver e potente, né? E que potencializa a gente também, enfim. Você se jogou da ponte antes do sonho. Isso mesmo. Assistir essa Clarice que você construiu há 20 anos atrás, né, essa procura de criar uma Clarice, porque realmente a gente chegava lá e eu tive a sensação que eu estava na sala da Clarice, com ela tomando um chá com a gente, né? E hoje ver você sendo você, a leveza e não mais a preocupação de fazer a Clarice contando as histórias dela, mas a Rita contando essas histórias. Até nas histórias da Clarice eu estou falando de mim. E o jeito que você faz é muito despojado. É despojado. As minhas servem a ela, as delas estão servindo a mim e nós estamos servindo a vocês e vocês também estão... E é bonito ver essa atriz que hoje não faz mais a Clarice, faz como aquilo te toca e o humor também, a leveza, realmente assim, isso foi legal de ver, assim, a leveza, o que você escolheu das coisas engraçadas e a maneira como você encontrou o humor, né, para contar essas histórias, né, o que você escolheu, como que você fez a sua pincelada, enfim, o seu traço hoje, né, que eu acho que foi bem diferente, assim, a construção do trabalho. Assistir e ouvir de novo essas histórias que para mim nunca me canso, né? Nunca me canso de ouvir. Já li e já ouvi 300 vezes, e toda vez que eu escuto me emociona, né? Assim, é incrível, muito bacana. Muito bom. Uma perguntinha. A Rita, lendo a biografia do Benjamin Moore, descobriu que a Clarice era leitora de Spinoza, né? Como você é um especialista em Spinoza e conhece a obra da Clarice, você reconhece a marca do pensamento dele? Reconheço. Esse é meu marido. Reconheço. E mesmo sem a citação, a gente inventaria ela aqui. Porque o espetáculo como um todo, tirando o texto onde ela cita explicitamente Spinoza, é um espetáculo sobre encontros. É isso mesmo. E faz justiça àquilo que ela experimentou como escritora. Porque ela escreve sobre encontros. É isso. Tudo acontece a partir dos encontros fortuitos, às vezes os encontros os mais banais. E é genial porque a potência literária dela está exatamente aí. Até no encontro da escritora com o personagem. Com o personagem, isso aí. Né? Até no encontro da escritora com o personagem. A citação a Spinoza foi mais um elogio mesmo, porque
porque, mais do que citar Spinoza, tem algo de spinozano na experiência literária. E me parece que esse foi o elogio da Rita a Clarice. Não é um elogio explícito de falar de Clarice como alguém que fez encontros. É se encontrar com Clarice e trazer uma Clarice que lhe afetou. Quer dizer, o espetáculo como um todo é uma celebração de encontros. E foi isso que eu assisti aqui. Antes de citar, a Luciana já tinha me falado que você ia citar Spinoza, ela me deu esse aviso prévio, porque eu estava angustiado. Eu liguei várias vezes, eu não me retornava. Eu liguei para ela e perguntei do que se trata. Aí ela falou assim, deixava recados. Ela vai falar de Spinoza. Aí eu agradeci, porque ontem a gente falou de Spinoza. Você se sentiu em casa. Eu me senti em casa. Eu falei, que bom que você me disse isso. Eu falei com Dora, estou extremamente feliz agora. Hoje à noite nós vamos falar de encontros. O título é sugestivo, Clarice e eu. O mundo não é chato, tá certo? Mas foi surpreendente, porque não é você citando Clarice, isso seria óbvio demais. É você dramatizando encontros. É isso. Isso é o surpreendente da peça. É isso aí. Ela dramatizou encontros aqui e chega um momento em que o espectador não sabe quem está falando. E é para não saber mesmo. O bacana é que essa indiscernibilidade possa se propagar como um contágio. Rita Lispector, Clarice, Rita Clarice, é isso aí, tá certo? De uma maneira muito interessante, muito brilhante. Eu acho que ninguém se cansou, eu estava me contendo ali, para não rir em voz alta e te atrapalhar. Não atrapalhou. Você adora. Agora essa interação é boa. A minha vontade era cair na gargalhada. Cair na gargalhada, porque era uma gargalhada feliz mesmo. Havia, na interpretação dela, toda uma ênfase, né, dada a esses encontros a partir das experiências afetivas. Afetiva só não, estou exagerando. Enunciativa também. Os sujeitos se misturaram. O que emergiu foi um coletivo de enunciação. Na frase que eu esperei que ela acontecesse, que parecia Rambo, eu sou um outro, né? E ela veio em determinado momento para nós. Eu sou um outro, é isso, veio. E Dora apontou lá a frase, eu sou um outro, eu falei, eu sou um outro, está ali. Por aí mesmo. Essa ideia de que em cada um há muitos. Isso, genial, há muitos. E você só vai descobrindo esta multiplicidade quando você aprende a curtir a sua solidão. Parece né? Vivendo cada vez mais na sua. Você vai encontrando a multiplicidade da vida. Bom demais isso. Nossa, Felipe, quero você aqui sempre. Mais, a casa sua, por favor. Poxa, muito obrigado. Gente, muito obrigada.